Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11-14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. A internet tem destas coisas. Permite extravasar atitudes e reunir com intensidade valores. É a nossa vingança dimensional. Nesta roda certeira emergiu à escala da grande rede cibernética o criativo poético João Manuel Faleiro Paixão. Na linha da frente, o Arestas de Vento recebe hoje na Popular FM o dito vate para uma grande entrevista. Destacar João Manuel Faleiro Paixão é dar sentido ao trabalho, justiça, saberes populares, abril, natureza e coletivo humano. João Manuel Faleiro Paixão, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Boa tarde, Ricardo, e boa tarde a todo o auditório, tanto do Arestas de Vento, da Popular FM, ao Ricardo Pita e à Céu, boa tarde. Muito obrigado, querido amigo. É um prazer tê-lo por cá. E é igualmente um prazer estar aqui. Muito obrigado, amigo pela Paixão. segunda vez. A conversa vai ser longa, vai dar para muita coisa boa. Comece, passo o pleonasmo, por dizer como é que, enquanto homem da liberdade, reage à mais recente descoberta dos politólogos da modernice. Bom, eu vou ter a responsabilidade de pendurar a descoberta no cornicho. E a descoberta é esta. Em Portugal nunca existiu fascismo. Talvez assim um regime um bocadinho autoritário. Querido amigo, o que é que tem para dizer? Isso pode ter a ver, isto na minha modesta opinião, pode ter a ver com as lavagens que têm sido feitas, com o recuperar de fascistas. Pode-se e deve-se chamar os bois pelos nomes. Reputados indivíduos que se vulgarizaram em fazer mal a outros e mal ao próprio povo, que afinal hoje os netos e os bisnetos têm feito milagres que nem o antigo Tito fazia. É só isso porque de resto houve-se tanta coisa, houve-se glorificar Salazar quando era um nome que mesmo no tempo do fascismo as pessoas tinham vergonha de dizer esse nome e hoje é vulgar. É bem verdade. É triste. Querem eles dizer, os tais politólogos, em jeito de substrato criativo, o fascismo em Portugal foi uma invenção da propaganda comunista.
Evidente. Pois só gente que não compreendeu e não. Vai lá, os fazedores de opinião, eles têm objetivos com isso. Porque só quem não ouviu falar no eixo, eu digo eixo do mal, mas pronto, do Mussolini, Hitler e Salazar, já para não falar no Franco. Porque o Franco, eu até posso dizer, o Franco era fascista igual ao outro, só que modernizou a Espanha, era um indivíduo ainda com vistas largas, e este não, mas pronto. Eu até me repugna, porque isto, a gente entra-nos pela casa dentro, esses ditos indivíduos que estão a pintar a história e valem-se da juventude que não se lembra, porque não viveu, e ainda bem, está a viver um bocadinho, mas isto não tem comparação nenhuma. Há quem diga, para glorificar o próprio fascismo, que estamos outra vez no fascismo. Estamos muito mal, mas era muito, muito pior se estivéssemos outra vez no fascismo. Esses politólogos de pacotilha, era bom que tivessem vivido nesse tempo. Alguns até viveram, mas viveram bem, né? E por isso é que eles cantam de galo. É muito assim. Espancamentos, torturas, assassinatos, repressão. Manchar o bom nome da nação. Evidente. Porque até temos um caso no Tarrafal, porque nunca mais se ouviu falar no Tarrafal. Veja lá que os comunistas eram tão acérrimos contra o Salazar, porque até inventavam que se morria no Tarrafal. E eles, com certeza, que se matavam uns aos outros, que pegavam doenças uns aos outros. Estamos a falar do Tarrafal de Cabo Verde. Cabo Verde, não o mesmo Cabo Verde onde é que os ladrões, os corruptos, de quem esses politólogos defendem, têm lá os resorts. Estamos a falar noutro Cabo Verde. Primeira mensagem acabou de chegar. Autor Manuel Pinguinhas, vem de França. Não calem abril, continuem. Boa entrevista, estou em sintonia. Um abraço ao João Manuel Faleiro Paixão e também para ti, Ricardo Cardoso. O Ricardo Cardoso sou eu. Olha, para o Sr. Manuel Pinguinhas, que sei que é habitante é natural da Terra Livre do Coço. Mando um abraço diretamente para a França. Já o conheço de nome, mas é a primeira vez que estou a falar diretamente consigo. Boa tarde. Cigarroda. Esta entrevista consigo, João Manuel Faleiro Paixão, faz a primeira emissão regular do Arestas de Vento para o mês de abril. E como tal, o caminho faz-se caminhando. Manda a experiência dizer que o fascismo é sobretudo anticomunista e que, já agora, o anticomunismo é sobretudo antidemocrático. É muito assim? É esta a lógica? Eu acho que o fascismo é uma coisa que é vá lá, isto na cara bem dizer, mas vou usar, passa a expressão, é anti tudo. É anti tudo aquilo que vive. Dou-lhe o exemplo, quer dizer, o fascismo queimava as flores. Se isso fosse possível, que eles queimaram tanta coisa que só as flores é que tenho a impressão que ainda, vai lá, os cravos ainda ficaram para renascer o povo, para renascer o país. Sim. Diga. Pois, porque digo uma coisa... E já não disse pouco. Mas é que isto, olha, são coisas que mexem muito, muito comigo e mais do que me comover, revolta-me falar certas vezes nisto. Mas nunca é demais lutar contra o branqueamento que com lucros digamos de bolso cheio, que certa gente, para justificar outras coisas, andam a fazer do fascismo e das lutas que o povo, não foram só comunistas, porque naquela altura também, como hoje,
não havia tantos comunistas assim. E houve lutas grandes, houve revoltas. Por exemplo, quer dizer, em Setúbal houve várias revoltas que diziam que eram os comunistas. Ora, as fábricas de conserva não tinham assim tantos comunistas. Mas é invariável ligar-se o comunismo à luta contra o fascismo. Falamos de organização. Exato. Exatamente. Em jeito de pequena reflexão, cá vai. A omissão da palavra fascismo no discurso desses cientistas, os tais politólogos da modernice, digo eu, é manipular diretamente a história de Portugal e de uma forma indireta, não direta, repito, indireta, transformar a mentalidade escolar dos mais jovens, e o Paixão já disse praticamente isto, e possivelmente também, por consequência, botar algumas aspirinas ao serviço do presente figurino de vida nacional. Queridos amigos, a internet tem destas coisas. Permite extravasar atitudes e reunir com intensidade valores. É a nossa vingança dimensional. Nesta roda bem certeira, emergiu, à escala da grande rede cibernética, o criativo poético João Manuel Faleiro Paixão. Na linha da frente, o Arestas de Vento recebe hoje na Popular FM o Dito Vate para uma grande entrevista. Faz um tempo, escrevi o seguinte texto a propósito da poesia do poeta popular em causa. Vamos ouvir. A poética de João Manuel Faleiro Paixão é para homens e mulheres que acreditam na cultura simples e na liberdade. A inspiração fácil e natural, às vezes repentista, sempre ao arrepio do dicionário de rimas compradas e falsas, dá uma fantástica elevação aos seus versos. Só os verdadeiros poetas o sabem fazer. E qual Cesário? À moda de Setúbal, com todo o respeito aos mais puristas, bem sei, bocage é bocage. Os seus poemas abraçam e beijam o cotidiano da cidade do Sado e respectivas circunstâncias físicas e geográficas. Está dito, e não foi pouco. Arestas de Vento. Posta que foi a audição de um texto da minha autoria a favor da poesia do nosso convidado especial, o poeta e homem simples de uma vida de saberes, entre Tejo e Sado, João Manuel Faleiro Paixão. Vamos ouvir o próprio criativo dar vida à sua própria criação popular em verso. Vamos ouvir. Foi abril, meu amor. Como dói, meu amor, as palavras que não escrevi. Todas as rimas que deixei abortar em pensamento. Todas as prosas tentadas e irritadas que nunca li. Dessas letras tão mal alinhavadas, deitadas ao vento. Doeu-nos a todos todas as coisas que não ganhei. Doeu-nos a todos todas as coisas por que passamos. Doeu-nos a todos as perdas daquilo que conquistei. Doeu-nos a todos a liberdade que não usamos. Todas as dores doídas daquele que sempre lutou. Desses poucos anos em que abril se foi repetindo. Ai, meu amor, quem como nós abril amou, o abril dos cravos, dos bravos, o nosso abril tão lindo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Arestas de Vento. A
hora do vento a cumprir-se com toda a pujança através da criatividade do poeta João Manuel Faleiro Paixão. Bom, agora isto só dá mesmo para ouvir o poeta fazer o balanço da nota introdutória que dediquei à sua poesia e, naturalmente, também abordar em prosa, passa a redundância, o poema que acabou de levar à antena. Paixão? É assim, eu fico sempre sem palavras, diria, quando ouço essas coisas. Faz-me lembrar uma homenagem que há muitos anos, pois é evidente, que o Paulino de Oliveira e outras grandes figuras fizeram ao António Maria Eusébio Calafate, e onde ele, de maneira simples e humilde, diz que não é merecedor de tantas palavras sábias e coisas bonitas, mas digo-lhe, sabe bem ouvi-las, sabe bem, porque falsas humildades também e falsas modéstias não condizem, porque evidentemente eu ponho um poema no Facebook e digo-lhe, estou lá sempre à pesca a ver se há quem gosta ou não, mas eu considerar-me, quer dizer, poeta popular, se me tal for permitido, do Facebook, pronto, não vamos a confundir as coisas. Além de ter sido através dessa rede que eu me soltei, que perdi a vergonha, perdi o medo, comecei a escrever, eu não ia ainda por muito longe, porque eu sei o que vale, eu sou muito limitado, ando num projeto ou outro, mas pronto, à minha dimensão, diria assim. Poeta João Manuel Faleiro Paixão. E o poema que acabou de levar à antena, qual é o coração vital dessa criação? Tem muito a ver com Abril, tem muito a ver com as escolhas pessoais, tem muito a ver com a vida que temos e aquela que eventualmente poderíamos ter, que nos foi sonegado. E eu acho que mais do que um grito de revolta é um amar Abril, um amar a liberdade, um amar as coisas boas da vida, porque a gente ser revoltado por tudo e mais nada, sem termos um bocadinho de sumo, faz lembrar o limão azedo. Põe-se na boca e só dá azedume. A gente temos que procurar a parte boa de Abril que está em nós, que eles não nos conseguiram, nem vão conseguir roubar. Se a caneta for para aí, melhor ainda, desde que saia alguma coisa de jeito. É um dos poemas que eu gosto muito, que sem grandes palavras de ordem revolucionárias, sem grandes parangonas, mas a revolução está lá toda. A revolução está lá toda, repito. A revolução mesmo. Exatamente. Hoje a poesia popular está em festa no Arestas de Vento, aqui na Popular FM, naturalmente. Arestas de Vento. Duas mensagens acabadas de chegar. Foram escritas por Luís Filipe Estrela, poeta e diretor da revista Viva Setúbal, Magazine Distrital. E acabou de chegar outra, de João Aragão, do Porto. Já lá vamos. O João Aragão que fica, por enquanto, em stand-by. Também é poeta. E o pai do querido amigo João Aragão foi diretor na RDP, melhor, na antiga emissora nacional. Diz o Luís Filipe Estrela: o meu abraço de solidariedade e ternura para o poeta popular João Manuel Faleiro Paixão. Pergunta-lhe, Ricardo Cardoso, em tempo certo, o tempo certo é este. Vou concretizar. Como considera a sua poesia no contexto atual português e mundial? Um abraço ao Luís, a quem eu conheço há muitos e muitos anos, desde a nossa infância. Obrigado pelas palavras dele.
A minha poesia, como eu já aqui disse, é limitada àquilo que eu penso e o pouco que eu sei. Diria que à escala mais de Setúbal, pronto, canto muito a minha terra, canto as minhas gentes, canto o Sado, quer dizer, tudo isto à minha maneira simples. E canto a liberdade, porque foi graças a essa liberdade que eu fui começando a escrever algumas quadras, poucas, e como hoje. Não me considero poeta. Se poeta é fazer versos, pá, eu também os faço. Mas, dentro das minhas limitações, sei que também estou a contribuir para... Já me disseram isso, para gente que nunca gostou de ler poesia, muito agradavelmente para mim, disse que gosta de ler aquilo que eu faço. Isso é gratificante, e embora com as minhas limitações. Segunda, do poeta Luís Filipe Estrela, pergunta-lhe também se um comunista tem de ser obrigatoriamente, se bem vejo, agnóstico ou ateu. Abraço cultural para um amigo de infância. Eu penso que não. Eu penso que ter religião ou não é uma escolha de muita gente. Embora, por certas vezes, há quem confunda, quer dizer, a própria doutrina marxista como uma contradição à religião, né? Mas eu conheço muitos e muitos camaradas meus que acreditam em Deus, noutras coisas, e outros que não. Como conheço muita gente que nem tem vida partidária, nem tem, quer dizer, ideologia, e que são ateus ou agnósticos. Claro. Isso é uma escolha que está dentro e que as pessoas, por vezes, fazem-na. Vou-lhe dizer um segredo, que não devia dizer isso. No meu caso, essa entidade que há quem diga que é Deus, na minha modesta maneira de ver, não foi correto comigo. E eu, como a gente dizia em miúdos, zanguei-me com ele e nunca mais lhe falei, nem ele a mim. E se ele for para uma esquina, eu vou para outra. São razões pessoais, porque na hora que eu precisei dele, ele não estava cá, e então prefiro ver que ele não existe. Porque se eu pensasse que ele existia, tinha que lhe chamar muitos nomes. E isto tem a ver com o comunista ser obrigatoriamente ou não ateu ou agnóstico. Eu penso que respondi de outra maneira, mas ficou claro. E muito bem. Siga a roda. Escreveu João Aragão. Ricardo Cardoso, estou a adorar a entrevista ao poeta João Manuel Faleiro Paixão, poeta do povo, sem medo de escrever as suas convicções. Os seus poemas são lindos e interventores. Um abraço a todos. Um abraço ao João. O João é um dos tais amigos do Facebook, amigos virtuais, mas que é um dos tais. Eu tenho muitos que penso que somos, quer dizer, realmente amigos, como se nos tivéssemos conhecido fora do Facebook e há muito tempo. Um abraço ao João Aragão. Bem sei que o verso repentista marca com muita intensidade a sua poética. Contudo, não é por aí que pretendo para já caminhar. Agora quero alargar a roda da poesia. Em substância, a poética do João Manuel Faleiro Paixão é para homens e mulheres que acreditam nos saberes das coisas simples e também na liberdade. E com ela deseja, sobretudo, intervir e alertar. Querido amigo João Manuel Faleiro Paixão, esta curta ponta que acabei de botar em antena marca, mais ou menos, a gênese da sua poesia ou nem tanto? Eu acho que tocou no sítio certo, disse tudo, sem eu estar a precisar dizer alguma coisa. O Ricardo sintetizou tudo aí e bem.
O Luís Filipe Estrela voltou a escrever, está em sintonia, está ativo. Parabéns pela entrevista. Siga a roda. Abraços para todos em estúdio. Um abraço para ti também, Luís Filipe Estrela. É bem verdade, querido amigo João Manuel Faleiro Paixão, poeta popular. A poesia, por tudo aquilo que disse até este momento, aqui no Arestas de Vento, é um estado de alma. Podemos espelhar assim a sua poesia. É um estado de alma. Ser poeta, digo eu, é dar vida a si próprio, ao meio circundante e também ao meio não visto. Passa a expressão à vista desarmada. A imaginação, essa é a boa ferramenta. E também já falou nela. A imaginação poética é a sua ferramenta interventora. É com ela que alerta a circunstância. E essa, felizmente, essa ferramenta só é fornecida à luz da vocação. Quero eu dizer, há pouco falei de versos repentistas, versos feitos assim num repente. Querido amigo poeta, não é repentista quem quer. E nem todos os bons poetas, esta é complicada, conseguem ser repentistas. Verdade ou mentira? Se eu às vezes dissesse a maneira como escrevo, as pessoas começavam-se a rir, pá, e chamava-me aldrabão. Por exemplo, tenho 2 ou 3 dias que eu não consigo fazer nada, mas se eu tiver que fazer uma coisa, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. A Feira de Santiago, o ano que passou, o tema foi dedicado ao mercado do livramento. E eu posso lhe dizer isto. Mandei uma semana antes da feira, fiz um poema, uma cantiga, vá lá, sobre o mercado do livramento, isto uma semana. E o Cantares do Sade, como iam ao mercado, musicaram-na, e numa entrevista que eles deram aqui na Popular, quer dizer, ao Luís Moreira, para queixava-se o Saraiva, vejam lá, que aquele homem mandou-me a uma semana de começar a feira, da gente ir à feira, Sim. uns versos sobre o mercado do livramento, a uma semana. Pois, eu só fiz aquilo uma semana e um dia, porque tinha feito na véspera. Sim. Quer dizer, isto estou a dizer porque o repentismo, eu dou-me assim bem nestas Para já não é malhas. repentista quem quer. E esta é uma verdade de la palice. Nem todos os poetas conseguem ser repentistas. Há muito pouco, quer dizer, eu conheço Paixão. pessoas que É uma verdade absoluta. levam meses a fazer um poema. Esta é absoluta levam meses a na fazer criação poética. Um Exato. poema. Mas são grandes poemas também. São grandes poemas. Eu tenho um pintor, querido amigo, que levou só 2 anos a fazer uma pintura. 2 anos. Pois, mas é assim. 2 anos na criação é coisa pouca. Mas pronto, só demonstra que o pintor, neste É caso outro o artista, é bom. processo, é outro processo. Porquê? Porque eu vou dizer assim, eu começo a escrever e a coisa está-me a sair bem. O que é que acontece? Tenho que a acabar, porque no outro dia já está tudo mal, aquilo já está tudo mal. E eu já me cansei de emendar e então, quer dizer, assino por baixo e nunca mais mexo. Se der para alguma coisa, dá. Se não der, não dá. Exatamente. É outro respirar poético. É outro vento. É outro vento. António Aleixo, sempre vivo e atuante. Os poetas não morrem. É mestre dos mestres do repentismo. Verdade ou mentira? Verdade. Agora, querido amigo, eu digo Elmano Sadino. E Vossa Mercê diz o quê? Não se pode, vá lá, isto na minha modesta opinião. Elmano Sadino eu digo porque esse então continua sempre vivo, deixou-nos muita coisa. Está 3 vezes vivo. O Elmano, Sim. além de um poeta extraordinário que foi, a sua poesia é ligada, nós temos sempre a mania de o ligarmos à vida boémia, ao laxismo, e não, ele foi das pessoas que na época soube assimilar melhor aquilo que era revolucionário, que eram os ideais da Revolução Francesa. Exato. E com isso
à sua maneira própria, assimilou o que lhe valeu os castigos. Mas Bocage não é só isso. Bocage amava a sua terra, Bocage amava o seu pátrio Sado, que ele, e era um bom malandro. um bom malandro, no sentido lato da palavra, um bom malandro, literalmente. E talvez assim fosse conhecido, até depois da morte dele, houve um frade que lhe roubou e alterou um dos seus poemas, quer dizer, à beira da morte, que é quando ele reconhece que acredita em Deus. Isso é tudo uma aldrabice. Não quer dizer que acreditar em Deus seja aldrabice. Quer dizer, não foi o Bocage que escreveu aquilo. Esse frade, aproveitou-se das palavras simples e pôs coisas nos dedos de Bocage que ele nunca teve. Esse bom malandro, às vezes, e de forma também repentina, pintava o caneco. Bocage foi mestre na arte de pintar o caneco caneco e maldizer. Depois de Manuel Maria Barbosa de Bocage, salvamos o José Carlos Ari dos Santos. Eu acho que sim. Arestas de vento. Como é que foram os seus começos na poesia? Encontrou a poesia ou foi ela que, pelo gosto da leitura, o encontrou? Eu não sei, olha, foi um misto das duas coisas, porque eu lembro-me na escola, havia a redação, que hoje é composição, e eu normalmente fazia a análise sintática e o resto das orações deixava para os padres, a parte gramatical e isso tudo, e depois ia-me dedicar à redação, e às vezes fazia em verso. E as professoras, algumas foram dizendo que aquilo não era meu, outras foram me incentivando. Eu fazia, mas versozinhos, deixá-los em casa, mas fui sempre escrevendo. Até que uma vez perdi a vergonha e fiz um poema sobre uma figura típica em Setúbal, o Cali. E pus aquilo no envelope, pus a morada do Setubalense e mandei para lá. E eles publicaram. Bom, a seguir tive que fazer outro, fiz o Finura, fiz essa gente toda. E andei 2 anos, mais ou menos, semanalmente saía uns versitos mesmo no Setubalense, todas as semanas. Até que pronto, por motivos da vida pessoal e familiar, deixei, parei mesmo, e até que, passado uns tempos, deu uma veneta de uma tal maneira que, até hoje não parei ainda e espero continuar. Assim, olha, até já fui acusado e é verdade. Isso é verdade também. Quem me acusou teve razão nisso, de fazer versos a metro. Não foi bem o sentido literal da palavra. Mas eu até digo, se as pessoas, às vezes, eu até tenho vergonha de dizer isto. Quer dizer, a facilidade com que as coisas me vão saindo dos dedos. Eu digo dos dedos, mas a cabeça é que manda, não é? Eu digo, às vezes digo assim, mas tu estás a escrever... Bom, se fosse a ganhar dinheiro, ganhava muito dinheiro, era um homem rico. Porque as coisas saem assim, podem nascer... E, é evidente que não são sonetos do Bocage, mas são meus, valem aquilo que valem. Há uma coisa que os seus versos têm, inspiração. Outra, podemos dizer que poderá ser chamada de honestidade intelectual. Saem num repente, têm verdade poética. Ou seja, a gente percebe que o dicionário de rimas não anda por ali. Digo eu, e acho que não me enganei muito. Vamos ouvir o poeta João Manuel Faleiro Paixão dizer, para nossa grande alegria, mais um poema de raiz popular, Na Hora do Vento. Feira de Santiago, dos meus tempos de menino. Ai, a laranjinha que caiu, carrossel dos pequeninos, e quem pagou já subiu. Primeira vez em Portugal, de novo nesta cidade, era a mulher serpente feita esta publicidade. Ainda Nelson e Ruth, bandeira das esquinas nos olhos, no velho poço da morte com caramelos aos molhos.
O que é que você vai fazer? Nelson Neto dava o toque naquele domingo à tarde lá nos carrinhos de choque. Já há tanto tempo longe de você, uma das velhas canções de quem dizia adeus do cimo dos aviões. No carrossel do Alverca, não sou digno de ti, nas tais bacias malucas com sorte nunca caí. A barraca dos bonecos tinha tiros para a ginginha. À sua frente o menino vivia da vermelhinha. Ao pé da barraca dos sustos, com a maior precisão, Mané Foguete mostrava os seus navios feitos à mão. E o Guerra dos Espelhos, da mulher tão mal pintada, ainda ao longe se ouvia anunciar a gargalhada. Tatatari, tatatari. Era a corneta tocada na roleta do Tijuão dos bilhetes para a tourada. Lá em frente do Gamboa, já a malta observava, gente tão abichanada que nem o gato escapava. Mesas, cadeiras de lata, no molhado areal, comia-se no barafusta, filhoses farturas sem igual, a velha louça de barro, bilhas de água fresquinha, um alguidar para os filhosos ou a negra andorinha. O assado de polvo seco, a lula bem tostadinha, o cheirinho anunciava aquela perdição minha. E sempre cheia de gente afamada na cidade, aquela barraca velhinha da bolacha Piedade. Hoje é grátis às damas, ouvia-se do carro o grito. Era o circo Mariano e o nosso palhaço Quinito. Não cheguei a ver finura no seu número dos leões, mas relembro bem o circo das minhas recordações. Nestas rimas descuidadas, quis a fera recordar daqueles meus verdes anos, do que consegui lembrar. Arestas de vento. Poeta Paixão, qual é o processo vital do poema que acabamos de ouvir? Lembrar Setúbal antiga. A Setúbal A Setúbal pitoresca. pitoresca, a Feira de Santiago em si, porque era e é a festa da cidade, a festa das suas gentes. Comentário de Clara Costa. Acabadinho de chegar. Bela e proveitosa entrevista, ao nível e sem complexos, das melhores e mais literais no Arestas de Vento. Esta é a prova. Não é preciso ser popularucho, baixar os níveis para ter a voz do povo, para ser popular. Digo eu, doutora Clara Costa. Quer comentar? Olha, muito obrigado à doutora Clara Costa pelas simpáticas palavras. Eu estou plenamente de acordo que ser popular não é baixar os níveis. Muito obrigado. Perguntas enviadas por Sandy Ventura, moradora no Barreiro e funcionária da Câmara Municipal de Almada. Primeira pergunta. O verdadeiro sofredor, a quem a vida foi madrasta, é aquele que melhor aprende a amar os outros? Eu penso que sim. Sou um bocado suspeito para falar nisso, mas penso que sim, dá-nos outra dimensão daquilo que são realmente os outros. Porque não tropeça, não sabe o que é cair, como dizia o outro. E quem não sente as coisas não dá por vezes valor a quem nos rodeia. E eu penso que isso é verdade. Dá-nos outra dimensão das coisas. O sofrimento purifica, humano. ajuda a perceber. Não é verdade? Penso que sim. Segunda pergunta da mesma autora. O que pensa das pessoas que se prejudicam a si mesmo por razões culturais? Ou seja, que sociedade é esta que permite uma coisa destas? São escolhas. Porque nós vivemos numa sociedade que não dá valor à cultura. Vivemos numa sociedade que permite que se façam lutas e lutas para termos 1% para a cultura e que não conseguimos chegar lá ainda.
Ora, uma sociedade destas, uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem valores, porque um povo culto não é tão fácil de enganar. E lá voltamos ao mesmo. É dessa maneira que eles nos dão a volta. Porque as propinas, o custo de vida, lá voltamos ao mesmo. Só é doutor agora quem pode e quem tem equivalências para isso, não é? Mas o povo culto, porque lá voltamos ao filho do pobre, fica lá pela quarta classe e qualquer dia baixam Mas a cultura idade. é outra coisa. Com essa não contam eles. Cultura é saber ouvir, saber perceber e saber fazer. Mas nunca foi tão atacada como hoje. Com esta não contam eles. Mas há sempre alguém que resiste. A Há sempre alguém que diz, não, a cultura é sobretudo, é vida. por conta disto tudo, saber escolher. Saber escolher é fundamental. Escolher o quê? Para depois fazer. Saber escolher e poder. Nova pergunta de Sandy Ventura. Sei que perdeu um filho. A pergunta é difícil, mas importante. Para quem viva um drama parecido. O que é que se deve dizer a um pai ou uma mãe numa altura dessas? Pode-se dizer tudo porque o pai ou a mãe não ouve nada. Não tem isto, não tem grande significado, embora o que as pessoas nessas alturas precisam mais ou menos, neste caso, é aquelas frases feitas, os chavões, porque ninguém ouve nada, não. Aquilo nem chega a entrar, porque a pessoa está... Pronto. É muito difícil de explicar, porque eu não sei, não consigo explicar. Última pergunta da referida cibernauta, Sandy Ventura. O 25 de Abril foi feito para esta sociedade que está sendo oferecida por aqueles que tudo têm, os do figurino capitalista, aos jovens? O 25 de Abril foi feito para muita coisa. É de outras coisas. É evidente que... você há bocado falou aí que é um problema de escolhas. E o 25 de Abril está lá tão puro. A gente... quando a gente deixarmos de acusar os outros, porque deixaram fazer isto, os outros deixaram fazer aquilo, é sinal que nós nos demitimos do 25 de Abril. O 25 de Abril só teve aquele impulso militar, porque depois o povo soltou-se. Agora, o outro virou-se para a direita, o outro foi... Então e eu? E eu o que é que fiz para impedir isso? É bem verdade. Será que eu lutei pelas conquistas que Abril me deu? É que eu tenho o dever... Como pai, tenho o dever de cuidar dos meus filhos. E como filho do 25 de Abril, compete-me lutar por ele e manter para as gerações, para os tais jovens, eu tenho que dar exemplos. Quais são os exemplos que a gente damos aos jovens? Olha, vou-lhe dar um exemplo. Um grupo típico de Setúbal, musical, a propósito do novo CD dos Cantares do Sado. Já lá iremos. Não, mas vou-lhe dar só isto. Sim, é assim. Marcaram, e muito bem, o primeiro encontro da música popular setubalense. Para o auditório da Ansiada. Sim, senhor, com os grupos que dignificaram e continuam a dignificar a cultura popular. E sabe qual é que foi? Eu não vou estar presente. Não vou por opção minha. Eles teriam muito gosto que eu comando a escrever agora para esses grupos. Sabe porquê? É uma coisa que é impensável. Para o dia 1º de maio, às 14h30, eu tenho a manifestação às 3h. Tenho que optar a ir a ouvir as cantorias, algumas até minhas, claro, e ir lutar pela minha afirmação, porque eu continuo a dar o exemplo. Oh Paixão, deixa interromper. No entanto, ela move-se. É importante que as pessoas aprendam ou relembrem que o 25 de Abril não foi o 25 de Novembro.
Pois aí já pia mais fino. Quando nós vemos os jovens a ouvirem na televisão as loas ao 25 de novembro, porque eles costumam dizer foi um homem do 25 de abril e especialmente do 25 de novembro que nos retomou, onde retomamos a liberdade. E houve-se figuras caquéticas, que nem vou aqui dizer o nome, velhinhos que já deviam de estar na cama, a dizer especialmente o 25 de novembro que nos devolveu o pluralismo. Ora, a gente vê ver o pluralismo que temos, não é? Mas pronto, isso já são assuntos de outra... Pois é, bem verdade. E pior São escolhas. ainda é a gente olhar em volta e perceber que os jovens estão à mercê de um sistema que baralha e não conta com eles. E estão presos no sistema também. Não conta porque o objetivo é esse. Quando um jovem, quer dizer, começar a perguntar, então, mas olha lá, pai, quando tens aquelas fotografias do 25 de Abril, então, e deixaste aquilo acabar? Isso é triste. Um pai ouvir de um filho, quem diz um pai é no sentido literal, não é? A desinformação, de facto, nesta sociedade e da forma como é praticada, não tem, passo o pleonasmo, fundamento moral nenhum. Isso agrada a alguém, não é? Claro. Isso agrada a alguém. Mas eu volto a dizer, são escolhas. E o que é que eu fiz para impedir isso? Eu até tenho feito alguma coisa, mas não chega. Tenho que arrastar pessoas para o meu lado. Além de dar um bocadinho de eu não queria dizer inteligência, porque cada qual eu conheço gente má e que é inteligentíssima. Mas só olham para aquele lado, é como as mulas, levam as coisas nos olhos, que é para É andar muito assim. A desinformação é sempre uma sacanice. Mas no caso, e por aquilo que conta, não tem mesmo fundamento moral. Que ainda é pior. É verdade. É a cereja no ponto da maldade. A hora do vento a cumprir-se, mais uma vez pela força poética de João Manuel Faleiro Paixão. Obrigado, Vítor Serra. Foste artista de palavras, daquelas que não deixavas escorrer fora do mundo, desse mundo que sonhaste, sem muros e sem ameias, tal como o Zeca cantava, onde a fome às mãos cheias por todo o lado vibrava. Foste homem da utopia, liberdade repartida. Foste serra da liberdade, foste chama, foste vida nas ruas da minha cidade. Foste chão, foste telhado nas manhãs de abril novo. Foste o punho cerrado, foste a força do teu povo. Esse povo a quem deste o gosto de aprender e tanto feliz fizeste aqueles que aprenderam a ler. Obrigado, amigo Serra, por tudo o que me deste, a cultura que defendeste, a cultura desta terra, terra daqueles sem pão, terra de gente tão séria que repartia o pão mesmo em tempo de miséria. Obrigado, amigo. Obrigado, Vítor Serra. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer.
daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de frio à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Arestas de vento. E agora, querido amigo, e agora, pergunto eu, qual é o sopro vital do poema que acabamos de ouvir? Falar do Vítor Serra, escrever sobre o Vítor Serra é difícil e penoso. Eu tentei ali não defraudar nada, não deixar pontas de fora daquilo que eu posso dizer, daquilo que foi o Vítor Serra para mim. Eu penso que fui feliz naquele poema. Gosto de o ler, gosto de o ouvir, porque sem ser gabarolas, eu acho que foquei aquilo que em mim mais me marcou da vida, posso dizer mesmo, da vida do Vítor Serra, um homem de saberes e afetos, e especialmente de afetos, porque os saberes já estavam nele, e neste poema tento dizer isso, e de uma forma simples, aquilo que ele nos deixou foi uma herança poética extraordinária, mas a vivência, ele ensinou-nos muita coisa e ensinou-nos a olhar para as coisas simples. E eu ler aquilo, ao ouvir, é recordar a pessoa mais do que o próprio poeta. Voltou a escrever Luís Filipe Estrela, acabou de chegar. Vou tentar ler. É uma letra miudinha, vou tentar. 1º de maio é na rua. Isto é importante. Aqui o João Manuel Faleiro Paixão tem razão. Setúbal continua a não ter uma agenda cultural concertada. Esta é uma prova disso. Fazer esse encontro nessa data é estranho. Mas enfim, parabéns pela entrevista. Continuem.
Luís Filipe Estrela. Muito obrigado, Luís. Sei que és uma pessoa atenta e eu, através deste programa, é isso que eu realmente quis pôr a nu. Eu sinto que são duas coisas perfeitamente conciliáveis, porque se o 1º de maio é naquela data, uma semana antes ou uma semana depois do espetáculo era feito na mesma, e será, com certeza. Dado que neste momento estou aqui à sua frente, amigo João Manuel Faleiro Paixão, a fazer as filmagens para o vídeo que vai fazer a segunda vaga de observação e escuta desta entrevista, deixo ao não menos amigo Ricardo Cardoso uma pergunta que gostaria de ver respondida. Receba um grande abraço do Ricardo Pita. Lá está ele, atrás da câmara. Quais são, neste momento, as principais lutas políticas dos comunistas na Europa, desculpa a expressão, União Política Alemã? E já agora Portugal está na quinta, neste Portugal dos escravos. Ricardo Pita. A luta dos comunistas será aquela que sempre foi na Europa e especialmente numa política neoliberalista que não tem pejo em atacar tudo e todos. Temos o caso aqui em Portugal, porque os neoliberalistas, o neoliberalismo selvagem não tem políticas, não tem nada. Quer dizer, a única política é sacar, é baixar ordenados para arranjar emprego, é tirar conquistas. Temos o caso alemão, que a senhora, eu, por respeito a mim próprio, chamo-lhe senhora, pronto, fez uma propaganda terrível a dizer que em Portugal os trabalhadores tinham muitos dias de férias e um país que estava, quer dizer, a pedir dinheiro não se podia dar ao luxo de ter essas férias. Foi tudo escalpelizado e já na altura, quando tínhamos as férias todas, os alemães tinham mais período de descanso do que os portugueses. Mas essa propaganda normalmente bate sempre e deixa sempre uma pontinha de desconfiança nas pessoas. Para dar uma resposta ao Ricardo Pita, seria, eu sei que me vou repetir, porque é assim, enquanto houver na sociedade alguém com fome, enquanto houver na sociedade alguém fraco, a luta dos comunistas terá que ser evidentemente sempre a mesma, porque é utópico, mas a utopia é linda. Depois tem tudo aquilo que é feito, eu digo feito em termos de genéricos por mãos humanas. Há duas pessoas iguais, mas um é mais igual do que o outro, e depois às vezes deturpam os ideais, mas o ideal, se o outro aplicou mal ou aplicou bem, está nas duas pessoas. É bem verdade. Mas o ideal continua lá. Era isso que é a luta dos comunistas. É a sociedade sem opressores nem oprimidos. Como diria o poeta, é bom que se perceba, um parafuso pode ser uma obra de arte. Essa sua noção geral de qualidade de vida que raspou Baviera e por aí, é explicável no âmbito, isto é mera literatura de cordel, no âmbito, repito, da literatura militar ou da política especulativa? Esta é boa. Eu acho que toca nas duas coisas. Porque... Falamos de neoliberalismo, é o que é. Pois. E ponto. Pequena pausa nesta nossa boa prosa, eu acho. Vamos ouvir mais um poema do criativo João Manuel Faleiro Paixão. A xepa da nossa vida. Ao ver toda esta crise que atinge gente boa, quem acreditar preciso vá à xepa na terrua. É ouvirmos ao passar 3 cuecas um erinho, bem novinhas a estrear do fio dental ao larguinho. Na xepa da nossa gente, ao domingo, frente a frente,
os tesos, os mal afamados, donos velhos da pobreza, velhos ricos sem riqueza, fados velhos malfadados. Do chapéu de sol para a chuva, dos CDs sem ouvir nada, do vinho sem uma uva da nossa vida danada. Arestas de vento. Querido amigo João Manuel Faleiro Paixão, bom, isto não se pede muito a um poeta. Faça uma relação causa e efeito da criação que acabamos de levar à antena. Bom, a xepa, o mercado da xepa, nunca pensei que hoje, ao ouvir esses versos que eu fiz, me fizesse lembrar o país, porque realmente é como eles vendem na xepa, é como o país está. Efeitos da Baviera, também dos ventos da Baviera, mas pronto, é isto, essencialmente é as cuecas do fio dental, é aqueles... É o espelho da nossa vida atual, está ali muito, eu considero que está ali espelhado, passando o pleonasmo também. É a xepa da nossa vida. É a xepa da nossa vida. Em Setúbal, se setubalense, Cantares do Sado, vale o quê? Cantares do Sado é um grupo típico que me diz muito. É gente muito bonita, gente boa, gente setubalense com S grande, e um grupo a que eu me orgulho de ter ajudado, especialmente no lançamento do CD, desculpem, onde 5 dos 11 temas são meus. Eu tenho muito orgulho nisso, e o meu obrigado a eles pela maneira como eles os interpretam. É um prazer servir com poesia tamanho projeto musical que tem pernas para andar. Eu acho que sim, e que não fica por aqui. Embora os tempos sejam difíceis, não se edita com facilidade, os custos são altíssimos, mas a estrada é que há de dizer o valor do... É bem verdade, o caminho faz-se caminhando. Entre outros amigos, está por lá um chamado Manuel Carlos. O Manuel Carlos, que é um grande homem. A quem a gente manda um grande abraço. Um grande homem da música e das letras, porque ele é um grande poeta também. Manuel Carlos, que muito em breve estará connosco aqui no Arestas de Vento, bem como outros amigos do Cantares do Sado. João Manuel Faleiro Paixão, concorda com a ideia de levar à antena um tema dos Cantares? Sim. Olha, e fico muito agradecido. O tema, naturalmente, está servido, está vestido com um poema da sua autoria. Sim, senhor. Vamos ouvir. Vamos ouvir. De encanto e beleza, afamada em todo lado, tem no cimo a fortaleza, debruçada sobre o sado, tem no cimo a fortaleza, debruçada sobre o sado, é lá que o olhar alcança, céu e mar no azul abraço, a rábida verde esperança e ruosos sem cansaço, a rábida verde esperança e ruosos sem cansaço. É tão linda a minha terra, pelas belezas que encerrem pela sua vasta história. Entre a serra e o sado mora um filho adorado com o nome de Vitória. Entre a serra e o sado mora um filho adorado com o nome de Vitória. Do choco frito e sardinha, salmonete e muitos mais, e aquela saudade minha,
de laranja e ostras, tradições de qualidade, caldeirada e tantas outras, belas coisas da cidade, caldeirada e tantas outras, belas coisas da cidade. É tão linda a minha terra, pelas belezas que encerra e pela sua vasta história. Entre a serra e o sado mora um filho adorado com o nome de Vitória. Entre a serra e o sado mora um filho adorado com o nome de Vitória. É tão linda a minha terra, pelas belezas que encerra e pela sua vasta história. Entre a serra e o sado mora um filho adorado com o nome de Vitória. Entre a serra e o sado mora um filho adorado com o nome de Vitória. Arestas de vento. Cai a noite na cidade, descem os pobres à rua, às portas da caridade, caras fechadas à lua, a beata mal acesa, a tosse mal apagada, entre charros de tristeza da pobreza mal amada, magreza acentuada, a barba mal amanhada, olhar vago e vazio, a face é de revolta, há tanto cavalo à solta, tanta vida ao desvario. Há gente envergonhada, com a comida na mão, que sai dali apressada, olhos pregados ao chão. Há pobres, há reformados, na tristeza da sua dor, que vão catando, coitados, os restos de um contentor. Arestas de vento. A Céu acabou de levar à antena mais um poema seu. Muito rapidamente. Olha, este poema dá-me duas sensações distintas. Foi a pobreza. Eu fico triste com a pobreza, mas ao mesmo tempo fiquei satisfeito por ouvi-lo através da Céu Campos, que me explicou o poema que eu ainda não tinha sentido desta forma. Mensagem final. Olha, uma mensagem a toda a gente que nos segue e a toda a gente. Façam o favor de ser felizes. É um pouco difícil, mas deixava esta mensagem que o legado do Raul Solnado. Façam o favor de ser felizes. Querido amigo João Manuel Faleiro Paixão, foi um grande prazer conversar consigo aqui na Popular FM, através do Arestas de Vento, para si as maiores felicidades. Bem-haja. Muito obrigado e para esta equipa fantástica eu desejo as maiores felicidades e para o programa. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.